A política de privatizações dos governos federal e estadual foi criticada em audiência pública da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da Assembleia. No momento de crise, de decadência econômica, de desemprego e de empobrecimento da população, o Estado precisa agir e dirigir desenvolvimento econômico e social, impedindo que a sociedade fique presa na lógica desumana do mercado. Isto ocorre porque somente o Estado tem os recursos necessários e a capacidade de organizar grandes investimentos. Foi assim na construção de toda a infraestrutura nacional e estatal. Os liberais e os privatistas, de hoje não respondem à pergunta: o que seria do Brasil sem as estatais? Inclusive aquelas que foram privatizadas. O que seria do Brasil sem a Vale? A rede ferroviária, o BNDES, Furnas, a CEMIG, a Copasa. A população teria acesso ao serviço de energia, água, saneamento, por exemplo? Isso para nós está muito claro, e claro que não teria. Em Minas, a venda da CEMIG e da Copasa estão nos planos de Romeu Zema. Para os participantes da audiência, há um grande risco de aumento de tarifas e também de problemas no fornecimento de água e de luz, caso as estatais mineiras passem para a iniciativa privada. Além da lucratividade, da ação social que essas empresas executam. A Copasa, por exemplo, que tem lucro em algumas cidades, prejuízo em outras, e com o lucro que ela tem numa cidade, ela cobre o tratamento da água em diversas cidades do estado de Minas Gerais. Essa é uma característica de uma empresa pública, de uma empresa estatal. Obviamente, a privatização de uma empresa como essa vai acarretar uma série de danos aos trabalhadores e aos municípios, pelo estado de Minas Gerais. Já tivemos a experiência aqui, já vieram aqui deputados de outros estados anunciar o processo, como foi o processo de privatização, por exemplo, no caso de Goiás, em que a energia se tornou mais cara, e uma série de investimentos que foram feitos não foi com dinheiro da estatal, e sim com dinheiro do consumidor. Morei na cidade de Monte Azul, no norte de Minas, e geralmente, a partir de maio, já não tinha água na cidade, na época que eu morava lá. Então, era abastecida com carro-pipas, através da Copasa. E a Rede Ferroviária Federal, naquele momento também, colocava à disposição da comunidade os seus tanque-pipa para o pessoal dali daquela região ter água potável, E foi com muita luta do povo que a Copasa fez investimento naquela cidade. Aí eu falo isso porque, nesse momento de seca que está assolando o nosso país, principalmente o norte de Minas, como é que ficaria o bem-à-vida, que é a água? Como é que o setor privado estaria abastecendo essa população? Então, são questões que eu deixo aqui, de pergunta para a população que está nos assistindo, que possa questionar o governo e, através dos seus vereadores e dos seus prefeitos, encampar uma luta de defesa do serviço público. O SUS nos demonstrou, nesse momento de pandemia, da importância do serviço público. O SUS, que é questionado por aqueles que detêm plano de saúde, ou para as empresas que têm plano de saúde, que incentivam esse discurso pejorativo do SUS, demonstrou nesse momento da eficácia do serviço público, da competência desses profissionais que estão à frente do serviço público para atender a população numa situação de grave risco, mesmo com todas as dificuldades do governo de retirada de recursos do setor público. Então, não dá para discutir, ou para aceitar uma discussão do governo em privatizar e entregar esse patrimônio, da qual, além de você ter um patrimônio que é um bem-à-vida, você tem profissionais que são qualificados, são competentes para lidar com essa situação e atendimento à sociedade. O presidente da Comissão do Trabalho fez um relato da história das estatais no Brasil e da importância delas no processo de industrialização do país. Ele alertou para a necessidade da população conhecer e valorizar as estatais. No plano federal, o parlamentar afirmou que abrir mão da Petrobras é um retrocesso. A empresa responsável
e garantiu o desenvolvimento das áreas de petróleo, gás, energia, biocombustível e gera mais de 46.500 empregos diretos. O seu valor de mercado hoje é de 183 bilhões de reais, um faturamento de 302 bilhões em 2019 e um lucro de 40 bilhões. Por que abrir mão de um patrimônio desse que o nosso país tem, que todo o povo brasileiro tem? Não faz sentido. Vai levar junto o nosso pré-sal, né, que é o grande ouro, a grande questão para o futuro da nação brasileira, que é o pré-sal, que foi a descoberta do pré-sal com tecnologia nacional, com tecnologia que foi desenvolvida pelos técnicos, pelos pesquisadores da Petrobras, pelos pesquisadores brasileiros, de uma tecnologia que não existe no mundo, dessa questão da perfuração, de passar pelo pré-sal no oceano, de ter a descoberta desse petróleo, de um petróleo de boa qualidade, de um petróleo barato para o povo brasileiro, e agora nós estamos vivendo um contrassenso com relação a isso, desde o início do governo Bolsonaro, que veio com a política neoliberal, né, extremamente neoliberal, na proposta de dolarização do nosso petróleo, independente se nós temos autossuficiência ou não no petróleo no Brasil. Hoje nós estamos pagando aí algo próximo de R$ 5,00 no litro de gasolina. Em algumas cidades do interior já passa disso, algumas cidades do Nordeste, Norte do Brasil já passa de R$ 5,00 a gasolina. Estamos aí pagando um absurdo acima de R$ 70,00 um bujão de gás, que traz um grande problema para as famílias brasileiras. E se desde 2018 aqui no Brasil, que não tivesse esse pensamento de mercado, esse pensamento de Estado mínimo, nós poderíamos estar aqui discutindo o maior investimento, que o Brasil é autossuficiente em petróleo. Nós poderíamos estar pagando aí abaixo de R$ 2,00 no litro da gasolina, num posto de gasolina. Poderíamos estar pagando aí abaixo de R$ 30, R$ 20 num bujão de gás, o que traria um avanço, um sustento para a economia brasileira, né, uma pujança para a economia brasileira muito grande. Os participantes da audiência querem uma grande mobilização nacional em defesa da Petrobras, que completou 67 anos de fundação no mês de outubro. O que é privatizar? É privar o povo brasileiro e o Estado de ser soberano e construir um projeto de desenvolvimento para o seu país. Quem vai passar a comandar esse processo dessas empresas que dão lucro, sim, são bancos. E banco quer ter mais uma linha de mais-valia absoluta. Então, nós temos que denunciar esse processo. Nesse sentido, essas empresas são muito estratégicas. Nós estamos falando das empresas mais estratégicas que servem, que fazem serviço ao povo brasileiro. Quando você privatiza, você não tem vínculo com o Estado mais. O Estado não tem vínculo com o povo, passa a ser uma relação de oferta e procura, né, de serviços que são vendidos e que passam a ser uma mercadoria. Então, quem tem dinheiro adquire, quem não tem, não vai ter o recurso, não vai ter esse processo de usar do serviço. A empresa, que chegou a ter 86 mil trabalhadores próprios e 360 mil terceirizados, perdeu praticamente a metade desses postos de trabalho nos últimos 7 anos. Um processo de desinvestimento na Petrobras, segundo o coordenador do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais. Eles não estão privatizando. Eles separam as refinarias em subsidiárias e fazem desinvestimento, que é uma palavra que ninguém entende, e assim esvazia a Petrobras. No final, vai ter só uma sala, um escritório lá no Rio, e a Petrobras não foi privatizada. Mas qual Petrobras é essa que sobrou? Em Minas, a venda da refinaria Gabriel Passos, em Betim, já está em fase de negociação entre o governo federal e os interessados na unidade. O Parque de Refino Nacional, criado pela Petrobras, né, criado pelos governos anteriores, ele foi desenhado não com a ideia da concorrência na mente, mas sim com o interesse do abastecimento de todo o território nacional. O segundo ponto analisado por esse estudo da PUC do Rio de Janeiro é que não há a estrutura logística, né, de transporte desses produtos
para que, de fato, as pessoas que estão localizadas em uma determinada região de atuação de uma refinaria pudessem receber produtos de outra refinaria. E a resposta desse estudo também é muito clara, na medida em que não há infraestrutura para que esses produtos sejam concorrentes. Então, o que de fato vai acontecer com a venda desses ativos de refino que o governo federal está propondo na realidade, a criação de monopólios privados desse recurso que é tão caro. E a criação desse monopólio, de modo muito óbvio, vai impactar imediatamente no aumento dos preços dos combustíveis, porque não há concorrência. A deputada Beatriz Cerqueira, que presidiu a audiência pública, anunciou a retomada dos trabalhos da Frente Parlamentar em defesa da Petrobras. Há um tempo atrás, quando nós perdemos as usinas da CEMIG, veio o estatal de outro país comprar. Então, os países não abrem mão daquilo que é estratégico para eles, daquilo que se relaciona à soberania. E a vergonha de como o Brasil está abrindo mão, o Brasil através do seu governo, né? Porque a população não é consultada, né? A população não participa. Nós, lamentavelmente, temos no Brasil uma dinâmica muito ruim, porque a população não é consultada sobre temas que interferem diretamente na sua vida. Como se a única consulta que pudesse ser feita a ela é a eleição, a cada 2 anos, né? Nós temos eleições no país. Então, eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez. Em 2019, nós fizemos muitas atividades aqui acolhidas na Comissão de Trabalho, inclusive uma frente em defesa da Petrobras, porque isso é fundamental. Da próxima greve dos caminhoneiros, nós vamos nos lembrar exatamente dessa luta que nós estamos fazendo, porque tem tudo a ver com a luta de cada trabalhador que precisa do combustível, de cada família que precisa do botijão de gás.